Em 7 de outubro de 2008, o voo 72 da Qantas estava em pleno voo de cruzeiro a uma altitude de 37 mil pés. Eram exatamente 12 horas e 42 minutos quando repentinamente o avião entrou em mergulho, fazendo com que vários passageiros, incluindo comissários de voo, fossem arremessados contra o teto do avião, causando vários ferimentos muito graves. E o evento não parou por aí. 3 minutos depois, o avião entrou novamente em mergulho, lesionando mais pessoas. Em 3 de fevereiro de 2003, durante o processo de votação nas eleições nacionais na Bélgica, que era feito em computadores específicos, uma das candidatas, chamada Maria van der Hoeven, saiu como a vencedora com o maior número de votos. Mas ela não venceu as eleições apenas com um número maior de votos. Ela venceu com um número superior ao que era matematicamente impossível para o sistema de votação usado naquela época. Em 2009, começaram a ocorrer muitos relatos de carros da Toyota que estavam a acelerar sozinhos por conta própria. Vários acidentes aconteceram, forçando a Toyota a aceitar a devolução dos carros para investigar as suas causas. Os carros em questão eram todos do modelo Toyota Camry. Desde há muitos anos atrás que haviam muitos relatos de repentinos erros em supercomputadores do Los Alamos Laboratory. Eram erros repentinos e sem explicações que acabavam corrompendo simulações de terabytes e terabytes que estavam sendo feitas, incluindo erros em projetos de desenhos de armas nucleares. O que estaria por detrás desses eventos? Que fenômeno estava afetando essas máquinas e criando todos esses problemas? O voo 72 da Qantas era um voo que estava sendo realizado por um avião Airbus A330. O voo saía de Singapura com destino a Perth, na Austrália. Haviam 315 passageiros, incluindo tripulantes. Eram exatamente 12 horas e 40 minutos e 26 segundos quando um dos 3 computadores de referência inercial de dados de ar começou a prover dados gerados para os computadores de voo da aeronave. Poucos momentos depois, às 12 horas, 42 minutos e 27 segundos, a aeronave subitamente coloca o nariz para baixo e entra em mergulho, fazendo os passageiros experimentarem menos 0,8 Gs, o que fez com que muitos deles fossem arremessados contra o teto do avião, causando várias lesões e fraturas graves nos passageiros. O avião desceu 200 metros em poucos segundos. The G-force was enough, even with our 3-point harness, to lift us both out of the seat and push us forward as well. O comandante conseguiu recuperar o controle do avião, mas poucos minutos depois, às 12 horas, 45 minutos e 8 segundos, a aeronave entrou novamente em mergulho. Desta vez, os passageiros sentiram uma aceleração de mais 0,2 Gs e o avião desceu 120 metros. A tripulação conseguiu controlar a aeronave e fez um pouso de emergência em Learmonth. Na investigação que se seguiu, foi constatado que o problema ocorreu em um dos Air Data Inertial Reference Unit, ou ADIRU. Esse computador fornece para os computadores de voo da aeronave 3 dados críticos: a velocidade do ar, o ângulo de ataque e a altitude. A maneira como esses dados são enviados para os computadores de voo é sob a forma de uma sequência de 32 bits binários. Os primeiros 8 bits identificam o tipo de informação, e dos bits 11 até o bit 29 contém os dados propriamente ditos. Então, se pretende ver a altitude atual da aeronave, os primeiros 8 bits serão rotulados como altitude, e os bits correspondentes aos dados irão conter o valor referente à altitude atual da aeronave no momento. Mas o que aconteceu naquele dia foi que a informação do rótulo, que deveria representar a altitude da aeronave, foi erroneamente trocada e, ao invés de representar a altitude, passou a representar o ângulo de ataque da aeronave. E com um ângulo de ataque extremamente elevado, o sistema de proteção do avião imediatamente colocou o nariz do avião para baixo porque achava que a aeronave estava a voar com o nariz perigosamente elevado. Mas para que a informação da altitude fosse trocada e passasse a representar o ângulo de ataque, apenas uma coisa teria de acontecer. Um ou algum dos bits terá de mudar o seu estado atual de 1 para 0 ou vice-versa. E esse fenômeno é conhecido como bit flip. Mas o que teria causado esse bit flip ou essa mudança do estado do bit? Os bits normalmente não mudam o seu estado por conta própria, ou eles mudam. Os investigadores olharam para erros no software, bugs no software, softwares corrompidos, falhas de hardware, interferência eletromagnética, mas todos eles foram tidos como improváveis fatores contribuintes devido a múltiplas fontes de evidências. O único evento provável era a ocorrência do chamado Single Event Effect,
como resultado de uma partícula atmosférica de alta energia atingindo um dos circuitos integrados dentro do CPU de um dos computadores de referência inercial de dados de ar. Os Single Event Effects ou Single Event Upsets é uma mudança de estado causada por uma e única partícula de alta energia, como íons, eletrões, fotões e outros, atingindo uma parte de um circuito sensível, como uma memória RAM, um microprocessador ou um transistor, causando a alteração, por exemplo, de um bit do estado 0 para o estado 1 ou vice-versa. Esses eventos não causam dano permanente no circuito, eles apenas mudam o estado de um ou alguns bits, podendo ser revertidos sem problemas. Por isso são considerados como soft errors. E o grande problema nesses eventos é que eles não deixam rastros de evidência. Quando o Airbus A330 foi construído, em 1992, não haviam regulamentos e nem exigências para que sistemas de aeronaves fossem resistentes aos Single Event Effects. Essas partículas de alta energia podem ser originadas de materiais radioativos, como o urânio, mas na sua maioria provém do espaço, originadas pelo Sol ou outros corpos celestes que estão constantemente a bombardear a Terra com tais partículas. Em 1973, a Intel relatou alguns erros estranhos que estavam a acontecer com as suas Dynamic Random Access Memory, ou DRAM. Alguns 1s estavam inexplicavelmente mudando para zeros. O problema aparentemente estava no invólucro de cerâmica que protegia o chip. Com o aumento da demanda por chips naquela época, uma nova fábrica foi construída em Green River, Colorado. O único problema é que a fábrica ficava perto de um grande depósito de rejeitos de urânio. Assim, pequenos traços de urânio e tório de alguma forma foram parar nos invólucros de cerâmica que revestiam os chips da Intel. E por ser radioativo, ele estava constantemente a decair e a emitir feixes de partículas energéticas que acabavam por atingir partes sensíveis das DRAMs e fazia com que bits mudassem seus estados de 1 para 0. E daí vários erros de sistema acabavam acontecendo. Em 18 de maio de 2003, durante o processo de votação nas eleições na Bélgica, uma das candidatas, chamada Maria van der Hoeven, recebeu mais votos do que era matematicamente possível. Os votos eram feitos da seguinte maneira: a pessoa que iria votar inseria um cartão magnético na máquina de votos e fazia o seu voto clicando na tela no nome correspondente ao candidato que ela pretendia votar. O voto era salvo tanto no computador, assim como no cartão magnético, como redundância, que era posteriormente colocado em uma caixa. Porém, no fim do dia, quando iria se fazer a contagem, um dos oficiais notou um problema. A candidata em questão tinha mais votos do que era possível. Eles sabiam disso por causa da maneira como o sistema de votos funcionava. Então foi feita uma recontagem, desta vez através dos cartões magnéticos. No final, todos os candidatos tinham os exatos mesmos números de votos, exceto a candidata Maria, que desta vez tinha um número menor de 514 votos, comparado ao número anterior, que era de 4.610 votos. Uma inflação de 4.096 votos. Mas como isso aconteceu? Peritos em softwares foram chamados para investigar as causas, analisaram o código, testaram o computador envolvido várias vezes, mas não conseguiram encontrar o problema e nem recriar o mesmo bug que teria inflacionado o número de votos. Mas o problema deveria ter alguma relação com o número de votos. Os números de votos eram armazenados em uma sequência de 16 bits ou 16 casas. Cada casa pode receber um valor de 0 ou 1 da direita para a esquerda. No começo do dia, os números estariam todos zerados. A cada novo voto, os números serão incrementados uma vez. Então, para que a Maria van der Hoeven recebesse 4.610 votos, apenas uma coisa teria de acontecer. O 13º bit teria que mudar de 0 para 1. Sabendo dos vários casos de bits mudando seus estados repentinamente, os analistas de software logo concluíram que alguma partícula energética teria atingido o 13º bit, mudando-o de 0 para 1. Mas ao contrário dos chips da Intel, esse erro não ocorreu por causa da presença de urânio ou materiais radioativos nos circuitos. Essa partícula veio, na verdade, do espaço. O Sol e outras estrelas, assim como outros corpos celestes, estão constantemente a emitir partículas energéticas que viajam a velocidades próximas à da luz e atingem a atmosfera terrestre, a chamada radiação cósmica. Quando essas partículas entram na atmosfera terrestre, elas se chocam com outras partículas, criando pions
que se chocam com outras, decaem e criam outras partículas, como neutrões, protões, muons, eletrões, positrões e fotões. E foi uma dessas partículas que peritos acreditam que tenha atingido o 13º bit na máquina de votos, mudando seu estado de 0 para 1. Uma pesquisa de 2010 estimou que um computador com 4 GB de RAM tem 96% de chance de experimentar um bit flip a cada 3 dias. Outras pesquisas apontam que um single event effect pode ocorrer a cada 14 a 40 horas para cada gigabyte de memória RAM, e a probabilidade de ocorrência aumenta com a idade da memória. Mas há outros veículos muito mais susceptíveis a sofrerem de bit flips causados por partículas provenientes da radiação cósmica. Por isso, esses veículos são especialmente construídos para serem resistentes à radiação cósmica. E é por isso que a redundância de sistemas é muito importante e é sempre empregue nesses veículos. Mas pelo fato dos computadores só trabalharem com zeros e uns, em caso de ocorrência de bit flips, o erro é extremamente gigante. Para melhor demonstrar isso, vamos pedir para um computador calcular 10 mais 10. Em binário, isso ficaria assim. E o resultado, obviamente, seria 20. Mas se durante o cálculo ocorrer um bit flip e um dos zeros mudar para 1, o resultado da conta agora será igual a 24, simplesmente por causa de um zero que mudou para 1. Então, um bit flip pode fazer um foguete virar abruptamente para a esquerda em pleno voo e se desintegrar? Sim, pode. Um bit flip pode fazer um avião entrar em mergulho repentinamente ao invés de manter um voo nivelado? Sim, pode. Um bit flip pode fazer com que motores sejam desligados antes da hora exata e um rover acabe por cair? Sim, pode. Um bit flip pode criar um bug no GTA V? Sim, pode. Um bit flip pode fazer com que um B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo, o único avião que não tem estabilizador vertical na cauda, se descontrole em pleno voo? Sim, pode. No caso dos carros da Toyota, que até a NASA foi chamada para ajudar nas investigações, foi constatado que o problema, na verdade, não eram bit flips, mas sim o design problemático dos pedais e tapetes de tamanhos gerados que acabavam prendendo o pedal do acelerador quando pressionado até o limite.